em nome de Jesus. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vós. Portanto, vou para preparai-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que aonde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Sente, dando glória a Deus em nome de Jesus. Irmão, esta palavra a qual nós lemos, Jesus estava falando para seus discípulos, no momento que ele estava prestes a ser entregue aos malfeitores, e os discípulos estavam ali temerosos, perturbados, sem saber como eles iriam suportar ficar sem Jesus. Mas Jesus, ele teria que cumprir aquilo que o Pai, o nosso Senhor, Deus, tinha colocado no coração dele, que era para morrer pela minha vida e pela tua vida também. Então Jesus chega para aqueles e diz: não perturbe os vossos corações. Crei em Deus e crei também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Agora eu vou e vou vos preparar o lugar. Preparar um lugar aonde, quando estiver tudo preparado, eu voltarei para buscar a minha igreja, para buscar aqueles que são escolhidos do Senhor, aqueles que estão prosseguindo no caminho. Aí aquele Tomé, que quando Jesus apareceu perante ele, e ele duvidou de Jesus, e Jesus mostrou as mãos furadas, e ele só acreditou porque ele colocou o dedo na mão de Jesus, e realmente viu que aquele ali era Jesus, que foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Tomé diz: qual é o caminho? E Jesus diz: estou há tanto tempo com vocês, e vocês não sabem quem é o caminho? Eu sou. Jesus chega para ele e diz: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus estava dizendo a ele: olha, eu sou aquele que faço ligação direto com o Pai, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus está dizendo: eu sou o caminho, e nós devemos seguir este caminho, o caminho que Jesus nos instrui, o caminho que Jesus nos ensina a seguir, a prosseguir, para que naquele grande dia, como ele diz, eu vou vos preparar lugar e voltarei para buscar a minha igreja, eu e você esteja preparados. A palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Mas como é que nós vamos perseverar até o fim, se eu e você estiver fora do caminho? Como é que nós vamos perseverar até o fim, se eu e você não seguir os princípios de Deus, não seguir os mandamentos do Senhor, não seguir os ensinamentos que Ele tem nos ensinado a seguir? Então aquele povo, aqueles discípulos, eles estavam perturbados, estavam temerosos, porque Jesus seria entregue. Mas se você ler o capítulo 13 no seu final, Pedro diz para Jesus: Jesus, eu estarei contigo
Aonde quer que o Senhor vá, eu estarei contigo. Aí Jesus pega e repreende logo Pedro e diz: olha, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Antes que o galo cante, você vai me negar. Ou seja, Jesus está dizendo: você pode estar comigo agora, mas quando eu for entregue aos malfeitores para ser morto, você vai se afastar da minha presença. Então aquele povo estava atribulado, com medo, mas Jesus, ele tinha uma promessa de ir preparar o lugar, para depois que tivesse tudo preparado, ele viesse e voltasse para buscar a tua igreja. Se a gente for ler João 3,16, a palavra do Senhor diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, como é que eu vou ter a vida eterna? Para ter a vida eterna, primeiro nós temos que crer. Temos que crer que tem um lugar preparado para a minha vida e para a tua vida. Temos que crer que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Temos que crer que ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou, para que eu e você pudéssemos ter o prazer, o privilégio de estar aqui hoje, adorando e glorificando o santo nome do Senhor. Mas para isso nós temos que seguir os princípios do Senhor. Para isso nós temos que seguir os mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. E pastor, qual é o mandamento que devemos seguir? 2. Amar o Senhor Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, amar teu irmão como a ti mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas das vezes esquecemos este amor. Muitas das vezes esquecemos de amar o nosso próprio como a ti mesmo. Mas Jesus, ele nos promete de ir preparar o lugar. E pastor, onde é este lugar que vai estar preparado para mim e para você? Aonde é o lugar onde Jesus vai preparar este lugar? É a Nova Jerusalém. É um lugar que está preparado para a minha vida e para a tua vida. É um lugar que está preparado para a vida dos santos. É um lugar que está preparado para a vida daqueles que crêem no Senhor Jesus. É um lugar que está preparado para aqueles que seguiram o caminho de Jesus, que trilhar este caminho espinhoso. É um lugar que está preparado para aquele que passa pela porta estreita. É um lugar preparado, igreja. Mas nós só vamos chegar neste lugar se nós perseverarmos. Se nós perseverarmos até o fim, não até o meio, não faltando alguns passos, não. A palavra do Senhor diz: aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. E se eu e você formos ler agora, em Apocalipse, no seu capítulo 21, louvado seja o nome do Senhor. Então, eu, João, vi o céu e a nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra havia se passado, e o mar já não existia. E vi também uma cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adornada, como uma linda noiva para o seu esposo amado. Ouvi uma fonte, voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está escrito entre os homens, com quais habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com ele, e será o seu Deus. E lhe enxugará dos teus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço novo todas as coisas. E acrescentou:
escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou ainda, tudo está realizado. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o fim. E todo quanto tiver de sede, lhe darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. E o vencedor herdará todas estas bênçãos. E eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Esta aqui, igreja, é o lugar que está preparado para mim e para você. A cidade santa, a Nova Jerusalém, aonde Deus ele vai enxugar todas as nossas lágrimas, aonde lá não vai existir mais dor, aonde lá não vai existir mais sofrimento, aonde lá não vai existir mais morte, aonde nós vamos viver como corpo glorificado, iremos viver em paz, sem sofrimento, aonde podemos andar em ruas de ouro, ruas de cristais, aonde não haverá mais choro nem ranger de dente. Esta é a promessa que Deus, nosso Senhor Jesus, afirma para mim e para você. Mas no final, no versículo 7, o vencedor herdará todas essas bênçãos. Isso aqui é para os vencedores, igreja. Isso aqui não é para aquele que desiste no meio do caminho. Isso aqui não é para aquele que desiste por qualquer coisa. Isto aqui é para os vencedores, assim a palavra do Senhor está dizendo. Os vencedores herdarão todas essas bênçãos. E eu serei seu pai, e vós serão meus filhos. Isto é a promessa, igreja, que Deus declara para a minha vida e para a tua vida. Mas para que eu e você consiga herdar esta herança que está escrito no livro de Apocalipse, no seu capítulo 21, no versículo 7, Deus está dizendo, perseverai no caminho, perseverai até o fim, não desista, perseverai. Aí talvez você está dizendo, mas estamos passando por dias trabalhosos, estamos passando por dias difíceis, estamos passando por situações que tudo contribui para que eu e você venha parar, venha desistir. Mas Jesus, ele não alerta, quando ele estava ali no templo, que ele destruiu aquelas coisas que estavam dentro do templo, naqueles homens, estava fazendo a casa de Deus, de salteadores, de covis, e Jesus saiu quebrando tudo. E quando Jesus sobe o monte, com seus discípulos, ele diz, olha, acautelai-vos, porque virão no meu nome, dizendo, eu sou, eu posso, eu faço. Mas, quando você ouvires rumores de guerra, pai matando filho, filho matando pai, nação contra nação, reino contra reino, pestilência, sinais no céu, não se preocupa não, que ainda não será o fim. Então ele está nos alertando que nós vamos passar por todas estas tribulações, mas não será o fim. E nós temos que perseverar até o fim, porque a palavra do Senhor diz que o vencedor, e nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, igreja. Sozinho nenhum de nós iremos conseguir. Com a nossa força do nosso braço, com a nossa vontade, sozinho não iremos conseguir. Mas quando o autor e consumador de nossa fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estiver do nosso lado, não tem batalha, não tem dificuldade, não tem deserto, não tem nada que impeça que eu e você seja vencedor e herde esta herança, igreja. Mas para isso nós temos que perseverar. Aí Jesus ele fala que tudo isso aqui,
está preparado para cada um de nós. Está preparado. Mas porém no versículo 8, igreja, que nós vamos ler agora, ele também declara que esses que nós vamos ler não vão poder herdar esta herança. Mas pastor, é porque Deus não quer, porque Jesus não quer? Não. O desejo de Deus é que todo mundo venha herdar esta herança. O desejo de Deus é que todo mundo venha morar na Nova Jerusalém, na cidade santa, onde as ruas são de ouro, onde não vai haver mais dor, nem ranger de dente, nem sofrimento. Mas cada um tem sua decisão própria. Cada um escolhe o que quer fazer. Aí Jesus diz, João, revelado por Jesus, no seu versículo 8, porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no largo de fogo, que arde perpetuamente, em meio a um enxofre. Esta é a segunda morte. Você imagina que Deus ele não quer que essas pessoas que se encaixam aqui, a qual nós acabamos de ler, tenha esse fim. Mas cada um escolhe o que é bom para si, cada um escolhe o que vai ser melhor. Mas nós não vamos entrar neste mérito. O mérito que está se falando aqui nesta noite é daqueles que serão vencedores. Porque aqui no nosso meio, louvado seja o nome do Senhor, não tem nenhum desses. Nenhum desses que foi escrito aqui. Então nós podemos ter a certeza e confiar em Deus e perseverar até o fim, que o nosso nome vai estar escrito no livro da vida. Para que naquele grande dia, quando Jesus chamar e vir buscar a tua igreja, uma igreja adornada, uma igreja linda, uma igreja pura, sem mácula, sem ruga, uma igreja que esteja preparada para o Senhor. E aí fica uma pergunta no ar para mim e para você: será que nós já estamos preparados? Será que Jesus voltasse hoje, igreja? Será que Jesus viesse buscar a tua igreja hoje e tocasse a última trombeta? Será que nós iríamos escutar o sinal desta trombeta? Será que nós, igreja, estamos preparados para este grande dia? É uma pergunta que serve para mim e para você. Mas é uma pergunta no íntimo. É uma pergunta que você não precisa responder para ninguém, a não para si mesmo. Será que o pastor Davi, ele está preparado para que, quando o Senhor viesse buscar a tua igreja limpa, uma igreja preparada? Será que o pastor Davi estava preparado para isso? Será que a igreja do Senhor está preparada para quando o Senhor descer do seu cavalo para buscar a tua igreja? Será que a igreja está preparada para este grande dia? Mas ele vem buscar, independente, igreja. Independente se o pastor Davi está preparado ou não, ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar a tua igreja, a igreja santa do Senhor, para morar na Nova Jerusalém, para morar em uma cidade que ele mesmo projetou. Imagine, igreja, você andando lado a lado dos apóstolos, dos discípulos, dos profetas.
Você andando lado a lado do próprio Jesus. Esta é a promessa, igreja, que Ele tem feito para a minha vida e para a tua vida. Mas só você e eu podemos perder esta oportunidade. Se você não perseverar, se eu não perseverar até o fim, eu perco esta oportunidade. Se as tribulações deste mundo me paralisar, eu perco esta oportunidade. Se o deserto, a dificuldade que estão me assolando, me paralisar, eu perco esta oportunidade. E assim serve para você também. Porque lá em Romanos está escrito: nada pode nos separar do amor de Deus. Quando lá em Romanos está dizendo que nada pode nos separar de Deus, é nada, igreja. Nada pode nos separar, nem a tribulação, nem a morte, nem o passado, nem o que está por vir, nem o presente, nada pode nos separar do amor de Deus. E você acha que essas coisas não vão chegar para mim, para você? Muitas das vezes é para nos testar e saber se eu e você vamos ficar firmes para perseverar até o fim. E quando eu e você, igreja, passar por onde está preparado para mim e para você, nós vamos ser vencedores. Jesus vai dizer: venha, bendito de meu Pai, venha que você perseverou, venha que você não desistiu, venha que você continuou perseverando, mesmo passando a sua dificuldade, mesmo passando o seu deserto, mesmo passando tudo aquilo que tentava lhe paralisar, você não desistiu. Então não desista não, igreja. Está faltando pouquíssimo para Jesus voltar. E nós já passamos por tantas coisas, e logo agora que nós vamos desistir? Logo agora que nós vamos largar tudo e voltar a comer o vômito deste mundo? Logo agora. Hoje é noite, igreja, de culto de Santa Ceia. Hoje é noite de relembrarmos o sofrimento que Jesus passou. Hoje é noite de elevarmos nosso pensamento lá naquela cruz, onde Jesus foi pregado, onde ele tinha todo o direito de desistir, mas ele não desistiu por causa de mim e de você. Ele não desistiu para que eu e você, nesta noite, estivéssemos aqui para adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Então eu e você não tem nenhum motivo para desistir. Eu e você não tem nenhum motivo para desistir dos caminhos do Senhor, porque ele sim tinha um motivo. Não fez nada para ninguém, saiu do seu trono, do lado de seu pai, e desceu à terra, se fez como homem, sofreu, padeceu, mas não desistiu. E quem desiste são os fracos. Quem larga, quem fica pelo caminho, são os fracos. Mas nós somos fortes em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores. E Deus, Ele tem feito uma promessa para a minha vida e para a tua vida. Mas esta promessa é para aqueles que perseverarem. Esta promessa é para aqueles que irem até o fim. Mas pastor, está doendo, persevere. Mas pastor, falaram de mim, persevere. Mas pastor, como é que eu vou conseguir desse jeito? Peça ajuda a Deus e persevere, porque sozinho você não vai conseguir. Nenhum de nós, igreja, sozinho vai conseguir. Mas quando nós estamos do lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós vamos conseguir e nós vamos alcançar a tão sonhada coroa da vida. Quantos creem nesta promessa? Quantos creem que tem uma promessa para a minha vida e para a tua vida? Se você não crê, infelizmente eu não posso fazer nada. Mas está escrito aqui, ó. Eu não estou falando de mim mesmo. Eu estou falando o que está escrito na palavra do Senhor.
ao vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Cadê os filhos de Deus? Cadê os filhos de Deus? Cadê os filhos de Deus que vai herdar esta herança? Cadê os filhos de Deus que vai herdar essa herança? A herança do Senhor, não é a herança deste mundo, é a herança do Senhor. Vamos passar agora, igreja, para o momento da Santa Ceia.